Oi, gente. Eu tô aqui no meu quarto, estou numa breve epifania criativa e eu decidi aqui gravar pra vocês. Então vamos pro vídeo. Oi, lindeza, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu me chamo Carla Gonçalves aqui no canal Águas da Carla. Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha em todos os vídeos depois, mas vai chegando, se sentindo em casa. E hoje a gente vai falar sobre o nosso rio criativo, sobre todo o flow que passa por a gente quando a gente tá num caminho de despertar da autenticidade dentro do que a gente produz. E esse é um assunto muito relevante, muito necessário, porque muitas vezes a gente se esquece, né, de elaborar dentro da gente essa permissão para a gente ser quem a gente é. E essa permissão ela vai sendo tirada conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai entrando em contato com esse mundo, né, cordial dos adultos, que precisa ser sempre tão maravilhoso, organizado, não pode de forma alguma passar de certo limite que não é nosso, né? Que é um limite imposto. E esse rio criativo, ele é algo que nasce na gente. Nós somos naturalmente criativos. E essa potência, ela nasce assim que qualquer ser humano nasce, porque em si somos criação, né? Em si, aos olhos da criação, nós somos criadores, né? Desse lugar, assim, que eu decidi realmente falar sobre esse rio criativo que nos atravessa. E chamar um pouco mais de atenção para as mulheres, né, que são potências criativas desde sempre. E muitas vezes a gente entra nesses bloqueios da vida, a gente tem uma dificuldade mesmo de se comportar criativamente. E eu percebo que isso vem muito desse lugar de, será que é permitido para mim, né? Será que a inspiração, ela sempre vai me abandonar? E se tem uma coisa que eu aprendi a fazer e que eu tô fazendo agora, por exemplo, tive uma ideia, tive um acesso de uma inspiração, eu vou lá e ponho em prática, eu não deixo mais passar. Eu não subestimo mais a minha vontade criativa, meus desejos e impulsos criativos, porque geralmente eles me levam para um lugar de muita realização, né, que naquele momento talvez eu não esteja muito atenta para isso, mas depois eu percebo que eram sementes que viraram frutos. E esses frutos, eles são valiosos não só para mim, lógico, né, porque nossos projetos são nossos filhos, mas para o mundo. E isso tudo livre de um lugar assim de se achar mais importante que outras pessoas. Mas saber mesmo verdadeiramente que nossas criações, elas têm um impacto, que elas vão chegar nessas pessoas. Então esse rio criativo que está dentro da gente é o flow da vida, é o que se renova, são os ciclos que a gente atravessa e que a gente atravessa junto com o mundo, com a natureza, né? A natureza que é puro ciclo. Ela nasce, ela se renova, ela morre e volta a nascer, né? E se a gente parar para pensar, a gente está o tempo inteiro assim, passando por vários renascimentos, passando por vários movimentos que nos pedem para que a gente ancore aperfeiçoamentos. Esses aperfeiçoamentos, eles só são válidos, só podem acontecer se a gente se permitir morrer, se a gente se permitir deixar ir, se a gente se permitir abrir para o novo. Quando a gente abre para o novo, a gente está sendo naturalmente criativa, a gente está lidando com certas questões, certos padrões, e permitindo que eles não sejam empecilhos para que a gente possa experimentar. E a experimentação é nada além, né, do que a própria voz da nossa criança interior. Aquele lugar quentinho da gente, que a gente matura a vida, a gente experimenta a vida livre de qualquer medo, de qualquer julgamento, a gente simplesmente vai, a gente experimenta. A gente não tolhe nossas emoções, nossas vontades, nossa forma de ser, nossa identidade, para se encaixar em canto nenhum. A não ser a partir de certo momento, né, que a criança ela começa a se importar demais com o entorno dela, o que é natural, porque a gente está aqui para trocar, a gente está aqui para se relacionar, né, e às vezes a gente tem que se encaixar. Só que a gente tenta tanto se encaixar que a gente esquece que existe um flow natural, que existe um rio criativo que nos atravessa e a gente vai ficando intoxicada e não acreditando mais nesse rio criativo. Quantas e quantas mulheres elas não chegam e dizem assim: Carlinha, eu não me reconheço criativa. Eu acho que eu não sou criativa. E isso é o maior pecado que a gente pode cometer na vida, pelo amor de Deus, né? A criatividade, ela não é um problema, ela é a solução, né? Ela é a chave para que a gente possa adornar a vida com muito mais sentido. E a gente atrela a criatividade, a gente atrela, na verdade, o bloqueio criativo a ser um problema da criatividade, mas não é um problema da criatividade em si. A criatividade é a solução. O bloqueio criativo é nada mais nada menos do que os impasses que a gente vai permitindo estabelecer no meio do caminho por não acreditar
na nossa capacidade de ir além do limite, de sair da zona de conforto, de sair do esperado e se permitir o inesperado, o inacabado, né? As sincronicidades. E a sincronicidade, ela só vai acontecer definitivamente quando a gente relaxar, quando a gente se tornar apta a sentir, quando a gente se tornar apta a perceber as vozes da nossa intuição dentro da gente. E essa intuição, ela sempre está querendo falar com a gente, ela é a nossa inspiração. A inspiração, ela está disponível a qualquer momento, né? E a gente diz, preciso de um momento inspirador, preciso parar tudo para a natureza, meditar e tudo mais, para poder acessar tudo isso. Isso só quer dizer que a gente está cada vez mais acostumada a ter tralhas mentais, tralhas energéticas, né? Que fazem com que a vida, ela seja cheia de planejamento desnecessário, de caminhos muito elaborados, sabe? De precisar ter várias coisas para poder realizar algo. Quando, na verdade, a natureza ela nem pensa, ela simplesmente manifesta, ela simplesmente joga suas sementes e ela não está se importando se essas sementes elas vão cair num solo fértil ou não. Ela entrega, né? E a nossa inspiração, a nossa intuição, esse caminho do ouvir, de sentir, de se sensibilizar, é uma entrega pura. É essa natureza que está dentro da gente, atravessando a gente, é esse rio criativo, né? E é interessante pensar isso, porque quantas vezes a gente não se aprisionou mentalmente, né, para aderir a um compasso, um ritmo que não é nosso. E aí a gente acredita que a gente não é criativa, pelo amor de Deus. Então a gente denigra esse lugar de ser criativa, né? E nós mulheres, principalmente, a gente tem esse lugar dentro da gente de, às vezes, até ter que pedir licença para ser criativa, para acessar nossa sensibilidade, para acreditar que a gente não está incomodando ninguém, né? Porque a criatividade, ela pede que a gente adentre um campo do nosso imaginário, da nossa sensibilidade, da nossa imaginação, da nossa percepção mais aguçada. E a intuição da mulher, ela vem sendo ridicularizada durante os últimos séculos. A gente vem falando para as mulheres no coletivo e acreditando nisso inconscientemente, né, que esse lugar da intuição da mulher não é válido e esse poder ele foi sendo destituído da mulher. E aí o nosso rio criativo feminino, né, que na verdade tem uma potência tão agigantada, né, a gente tem um órgão que foi feito para criar uma vida, né, a gente passou a realmente se minar essa criatividade e esse rio ele acaba ficando tóxico, né. Eu fiz uma postagem, inclusive, essa semana falando sobre isso, no início da semana, no domingo, falando sobre esse rio criativo, que a gente aprende a reconhecê-lo, né, a partir de um conto que tem no livro Colheres Correndo com os Lobos, né, que Clarissa Pinkola Estés, ela conta pra gente na La Llorona, a mulher que chora, a mulher chorona, né, que essa mulher ela passa muito tempo sentindo culpa dos impulsos dela, os impulsos do apego, né. A história é muito forte, mexe muito. E ela fala que esse rio, que ela fica às margens chorando e implorando para que a vida dê de volta, a morte dê de volta os filhos dela, né? Que ela não está ainda se vendo merecedora disso. Então esse rio está intoxicado, é o rio criativo dela. É esse lugar de se permitir ser emocional, se permitir ser carne viva, de se permitir fazer o que chamam, na verdade, né, de tempestade dentro de um copo d'água, nem que uma coisa assim que não existe, porque são formas de falar que vão fazendo com que a gente se sinta culpada de sentir, né? Isso se repete, inclusive hoje, em muitas relações, isso se repete de muitas maneiras, e assim a gente vai acreditando que o que a gente tem para expressar, para falar, não é válido, não faz sentido, não importa. Quando a nossa voz, essa expressão, ela tá gritando, ela tá pedindo para ser ouvida, ela tá pedindo para sair daqui desse sapo que a gente engoliu, né? Dessa altura aqui, da nossa glote. A nossa glote, esse espaço, né? É o nosso espaço expressivo que canaliza toda a criação que é feita lá no útero. Isso consciente e inconscientemente, através das nossas emoções, através desse poder que a gente tem. Então, como é que a gente pode sanar esse lugar de olhar para o nosso rio criativo, primeiro reconhecendo ele, né? E depois deixando fazer com que ele seja sadio, que ele não seja mais um espaço tóxico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se reconhecer criativa e perceber que essa criatividade ela não é tão complicada quanto a gente acha que ela é.
né, que essa criatividade ela não está tão distante da gente quanto a gente imagina, que ela faz parte da nossa vida. Se a gente respira, a gente está sendo criativa. Mesmo sem perceber, a criatividade ela não é uma operação matemática, ela é um fluir e ela está o tempo inteiro sendo integrada na sua vida, através dos seus atos, dos seus pensamentos, da forma como você fala, do seu raciocínio, né, da forma como você planeja a sua vida também. Tudo isso parte da imaginação. Para a gente manifestar, a gente tem que imaginar antes. Eu não poderia estar aqui à frente de vocês, dessa câmera, nessa luz aqui, à meia-noite, falando o que eu sinto, se eu não tivesse imaginado antes, pensado antes, elaborado antes, escrito também um pouquinho antes, para poder trazer sentido para vocês. Então, tudo parte de um lugar que ele é substrato, né? É um lugar que a gente não toca, ele é imaterial, e depois ele vai se consolidando. E através da fala ele se consolida, através das nossas práticas se consolida, através das coisas que a gente dá, né, vida através da mão, que a gente coloca no mundo literalmente, dos filhos que a gente cria, dos projetos que a gente traz, que a gente pare. Então, tudo isso é material e é um material muito simbólico, muito expressivo, muito necessário, principalmente quando o mundo está tão superlotado de informações que nem sempre estão conectadas com a alma, bem dizer, né? Então, o nosso rio criativo ele precisa ser adornado com esse reconhecimento de que ali existem muitas emoções, sim, existe sim muita vulnerabilidade, existe sim muito material para ser transformado. E o mais legal é que quando a gente abre essa caixinha de percepção, a gente empodera essas emoções, a gente empodera essa sensibilidade e a gente não deixa que o olhar julgador do outro ou até o meu próprio olhar julgador de mim mesma interfira nesse caminho. Então aqui a gente já abre o portal, a gente já permite que esse rio ele não fique represando água, né? Ele não fique com água parada. A água parada, né, gera só a toxicidade em si. Então a partir desse movimento, quando a gente reconhece isso, a gente começa a fazer o exercício, a própria criatividade ela vai tomando conta, ela vai induzindo a gente a um estado natural criativo de empoderamento. Então é a partir daí que a gente começa a escrever, que a gente começa a abordar, que a gente começa a pintar, que a gente começa a discernir sobre essas escolhas, se priorizar, se honrar, entender o tempo que eu dedico a mim como sendo importante também. Então é nesse lugar de autoconhecimento que a gente se encontra. E a partir desse rio criativo, né, a gente começa a se conectar. A arte é conexão, a criatividade é conexão. A criatividade ela não fica só comigo, ela passa por mim como o rio criativo passa e chega nas outras pessoas. É como a árvore que solta os seus sementes e nem se importa muito com o resultado, mas com certeza ela vai ter um impacto gigantesco naquele universo que ela está. Então a gente se torna árvore, a gente reconhece que tem dentro da gente muita nutrição e muita coisa para servir para o mundo, a gente se reconhece essa natureza que a gente é. Então nesse movimento, a gente na comunidade, na coletividade, no que a gente está fazendo, a gente traz ferramentas de mudança. Sejam para essas pessoas que estão ao redor pensarem sobre algo, refletirem, mudarem, sabe? São ferramentas de transformação que a gente vai elaborando, sem nem mesmo perceber, porque também, mais uma vez, é algo natural. Então, nessa conexão, a gente percebe que as pessoas elas chegam com essas outras sincronicidades e apontam para a gente e dizem assim, uau, que lindo isso que você está fazendo, que maravilhoso isso que você está trazendo aqui nesse momento, né? E aí a gente começa ali a criar uma outra cura, que é a cura do reconhecimento, do valor que a gente tem de transformação a partir da nossa criatividade, do que a gente está gerando no mundo. E né, nesses elogios, inclusive a Clarissa ela fala, né, que simbolicamente esse é um espaço de nutrição que é importante, porque quantas vezes a gente não nega um elogio? A gente diz, isso não é nada. E a gente, mais uma vez, está intoxicando o nosso rio criativo, dizendo que ele não vale a pena. Indiretamente, a gente está falando isso para ele, quando a gente não recebe um elogio, né? E a gente percebe que essa crença limitante relacionada a sentir que a gente está sendo incômodo para o mundo, né? É quando a gente não quer aparecer, não quer fazer sucesso, a gente não quer permitir que a nossa criatividade gere frutos. Então, é um lugar egoísta também, se a gente parar para pensar. Um lugar egoísta de não permitir que a nossa voz ela chegue no mundo. E quantas vezes eu não cheguei nesse lugar? Quantas vezes eu não deixei que esse espaço aqui, né, de conversa com vocês, ele fosse prejudicado por outros projetos, outros medos, outros impasses mentais, né? Esse espaço aqui tem mais de 10 anos e agora é que eu estou realmente atenciosamente, digamos assim, me dedicando aqui.
né? Então, é perceber que as nossas sementes, elas podem ir para vários lugares, assim como eu estava no Instagram, estava em outros lugares, agora eu estou no TikTok, eu estou aqui no YouTube. Eu estou expandindo esse lugar para que as sementes, elas possam chegar e gerar transformação em que chegar, em quem for, sabe? Porque faz parte da minha entrega reconhecer que a sincronicidade vai alinhar essas pessoas e eu vou também receber esse lugar também de aprendizado, né? Porque afinal a gente está aqui para isso, é uma comunidade, é uma rede social, não é uma rede egóica. Então, eu espero muito que você comece a observar de que maneiras você vem minando esse rio criativo, se encontrando com essa autorresponsabilidade que é necessária, mas também fazendo a escolha de repente dizer não e limitar a ação, né, desses outros pensamentos que colocam a gente numa caixinha tão errada de não se achar criativa. Porque você é uma deusa criativa, um deus criativo, né? Você é essa pessoa que tá aí disponível. Eu peço perdão agora que eu vi, ó, que eu tô com tudo pra fora aqui. Mas esse vídeo, ele fluiu no meu flow criativo e não podia deixar de fazer, tá? Um cheiro pra você, lindeza. E eu já lembro você aqui de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho, que é muito importante para você ser lembrado dos vídeos que chegam aqui no canal com tanto amor. Nas quartas e sextas a gente tem vídeo e nas segundas a gente tem aula gratuito de aquarela com muita inspiração, que se chama as Lives de Inspiração. Então, seja muito bem-vinda, um cheiro e até a próxima.